Pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de redação, mais uma vez falando sobre itens que são cobrados de vocês na competência 1. Dessa vez trabalharemos as regras de acentuação gráfica, um problema que tem sido recorrente, né? Uma dificuldade que tem se apresentado em algumas produções. A gente sabe que a melhor forma de a gente desenvolver bem a questão da acentuação gráfica é com o hábito da leitura. Mas o conhecimento das regras básicas de acentuação gráfica ajuda bastante também, principalmente quando a gente se depara com alguma palavra que a gente não costuma utilizar, não escreve ou não vê, não lê com tanta frequência e ela simplesmente cai no nosso rascunho e a gente precisa resolver esse problema da acentuação gráfica. Mas para a gente começar entendendo a regra prática de acentuação, a gente precisa voltar lá no início, quando a gente estudava ainda no ensino fundamental, anos iniciais, para lembrar de alguns conceitos básicos, para só depois a gente passar para a regra efetiva de acentuação gráfica. Então vamos começar aqui. Eu sei que essa primeira parte da aula vai parecer bem bobinha, mas necessário, tá? É extremamente necessário que a gente não perca de vista esse conhecimento que a gente vai retomar, que a gente vai revisar. Agora, primeiro, quando eu falo de acentuação gráfica, eu tenho que falar de tonicidade, né? Toda palavra que tem mais de uma sílaba, ela vai ter uma sílaba chamada de tônica e outras que vão ser, todas as demais sílabas, vão ser as chamadas sílabas átonas. O que vai ser a sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Toda palavra com mais de uma sílaba, ela vai ter uma sílaba tônica, uma sílaba forte, e todas as outras vão ser átonas. Então, se eu for pensar aqui numa palavra com duas sílabas, uma sílaba vai ser tônica, outra vai ser átona. Mas se eu pensar numa palavra de 10 sílabas, apenas uma vai ser tônica e as outras 9 serão átonas. Ou seja, na língua portuguesa, eu não vou encontrar palavras com duas ou mais sílabas tônicas. Não importa o tamanho da palavra, ela vai ter uma sílaba tônica e todas as outras serão chamadas sílabas átonas. Lembrando que eu estou falando aqui de palavras com mais de uma sílaba, tá? Então, trazendo aqui como exemplo a palavra árvore, que eu divido desse jeito, árvore, e aí eu tenho a antepenúltima sílaba como sílaba tônica, e as outras duas sílabas que vão ser sílabas átonas. Então, como eu disse para vocês, não importa o tamanho da palavra, não importa quantas sílabas ela tenha. Apenas uma vai ser tônica e todas as outras serão átonas, serão mais fracas. Na hora de a gente pronunciar, a gente vai pronunciar com um som mais fraco, mais baixo do que aquela que a gente tem como sílaba tônica. Então, esse é o primeiro preceito, a primeira coisa que a gente tem que saber antes de falar sobre acentuação gráfica. Mas ainda tem outra coisa que a gente precisa lembrar. Eu preciso primeiro lembrar para vocês a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. A gente já sabe que toda palavra com mais de uma sílaba, ela vai ter uma sílaba tônica e as outras vão ser chamadas sílabas átonas, sílabas fracas. E aí eu preciso saber como essa palavra se classifica de acordo com a posição que a sílaba tônica ocupa em relação às demais sílabas. E aí a gente vai lembrar de 3 classificações. Quando a sílaba tônica da palavra é a última sílaba, ela vai ser chamada oxítona. Oxítona quando a sílaba tônica é a última. Por exemplo, sofá. Veja que na palavra sofá, a sílaba tônica, a sílaba mais forte é a sílaba fá, que é a última. Por isso, ela é uma palavra oxítona. Assim como
A. Veja que o A, uma sílaba sozinha, também a sílaba tônica foi a última sílaba da palavra, por isso também ela é uma palavra oxítona. Assim como café, veja que a sílaba tônica, a sílaba mais forte é a sílaba fé, a última sílaba. Assim como caju, veja que caju não tem acento, mas a princípio eu ainda não estou falando de acentuação, eu estou falando de posição de sílaba tônica, tá? Toda palavra com mais de uma sílaba, ela vai ter uma sílaba tônica, independentemente dela ter ou não acento. É justamente aí que vai entrar a questão da regra de acentuação que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, a sílaba tônica de caju é a sílaba ju, ou seja, é a última sílaba, por isso ela é uma palavra oxítona. Diego, por que eu preciso lembrar disso? Porque daqui a pouco eu vou perceber que eu vou ter uma regra de acentuação exclusiva das palavras oxítonas. Então, primeiro eu tenho que lembrar o que é uma palavra oxítona, para depois eu perceber quando é que ela é acentuada, tá? Além da oxítona, qual a outra classificação que a gente tem? Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra, não é a última, é a antepenúltima. Cuidado para não falar, é quando a sílaba tônica é a do meio, é a segunda. Nunca usem isso como referência. Use sempre último, penúltimo ou antepenúltimo, tá? Exemplos de palavras paroxítonas. Amável. Veja que a sílaba tônica não é a última, é a penúltima, por isso ela é uma palavra paroxítona. Repórter. Veja que a sílaba tônica é o por, não é o ter, é o por. Não é a última sílaba, é a penúltima sílaba, por isso que ela é uma palavra paroxítona. Veja outra palavra, Samara. Veja, a sílaba tônica é ma, não é a última, é a penúltima. Veja a palavra colégio. Colégio não foi a última sílaba tônica, foi a penúltima sílaba, a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Por isso ela também é uma palavra paroxítona. E falando ainda sobre a posição, a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, eu tenho a última classificação, que é a proparoxítona. No caso da proparoxítona, a sílaba tônica não é a última, também não é a penúltima, é a antepenúltima, antes da penúltima. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima, antes da penúltima, tá? Então, nunca vou trabalhar, preste atenção, eu vou repetir isso, com a ideia de que a primeira é a do meio, é a segunda. Eu vou sempre trabalhar com última, penúltima ou antepenúltima. Quando for a última, ela é oxítona. Quando for a penúltima, a sílaba tônica, a palavra é paroxítona. Quando a sílaba tônica for a antepenúltima, ela vai ser proparoxítona. Exemplos de proparoxítona: árvore. Veja, a sílaba tônica nem foi a última, o re, nem foi a penúltima, o vo, e sim o ar, árvore, antepenúltima. Veja a palavra Nicolas, a palavra ônibus, a palavra gramática, a mesma coisa acontece. Só uma observação, gente, na língua portuguesa, quanto à posição da sílaba tônica, eu só vou ter uma dessas três posições, tá? Ou a sílaba tônica é a última, ou é a penúltima, ou é a antepenúltima. Eu não tenho na língua portuguesa uma palavra cuja sílaba tônica venha antes da penúltima. Não tem. Ou a sílaba tônica é a última, ou a sílaba tônica é a penúltima, ou a sílaba tônica é a antepenúltima, e não passa disso. Lembre-se disso, na língua portuguesa a sílaba tônica só ocupa uma dessas posições. Diego, agora eu tenho como aprender regra de acentuação? Calma, que eu ainda preciso mostrar outra coisa para vocês, outra classificação de palavras, dessa vez quanto ao número de sílabas. Já já vocês vão entender porque eu estou fazendo essa retomada, essa revisão para vocês. Olha, quanto à posição, aliás, quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser monossílabas. Quando é que ela é monossílaba? Quando ela só tem uma sílaba. Ou seja, ela não se divide. E aí eu já chamo a atenção de vocês, não só para a questão de acentuação, mas também de divisão silábica.
Palavras de uma sílaba só não podem se separar. Então, se eu estou escrevendo meu texto lá no finzinho da linha, eu percebi que não cabe mais, eu vou ter que dar um jeito ou de caber ou então de anular o que eu já fiz e fazer tudo no início da linha. Porque, por exemplo, a palavra céu é uma palavra monossílaba. Então, em hipótese alguma, essas 3 letras podem aparecer separadas. Tá? Então, cuidado com monossílabos. Eu já vi, por exemplo, o monossílabo mais sendo separado no fim de uma linha. O ma em uma linha, o is na outra. Isso não pode acontecer, tá? Então, fiquem atentos aí. Já uma dica para outra situação, a questão da divisão silábica. Quando você estiver no fim da linha e não couber mais monossílabos, não se separam. Se não couber todo monossílabo lá no fim da linha, então deixa um espaço, não é legal que fique, mas deixa um espaço e escreve o monossílabo inteiro lá no início da linha seguinte. Vamos continuar aqui. Monossílaba é a palavra que só tem uma sílaba. Dissílaba é a palavra que tem 2 sílabas. Veja, por exemplo, a palavra carro. Tem 2 sílabas. A sílaba car e a sílaba ro. Veja a palavra porta. Eu tenho 2 sílabas. Porta. Veja a palavra casa. Casa. Veja a palavra livro. Livro. Ou seja, 2 sílabas. Temos as palavras trissílabas, como o próprio nome já diz. São as palavras que têm 3 sílabas. Por exemplo, Maria. Veja o outro exemplo. Colégio. Colégio. Veja a palavra lâmpada. Lâmpada. Veja a palavra árvore. Árvore. Então, na hora da divisão silábica, eu divido em 3 sílabas. Gente, parece bobo. Eita, Diego, a gente tem que revisar também como a palavra se divide. É necessário, porque eu canso de fazer correções em que lá no fim da linha, Diego, eu posso hifenizar? Pode. Se a palavra não cabe no fim da linha, separe e coloque o restante do outro lado. Mas a separação tem que ser adequada, tem que ser com cuidado, tem que ser correta. Se você faz uma separação, uma divisão silábica de forma inadequada, conta como desvio também. Não é o tema da aula de hoje, mas fica aí essa dica também, tá? Então a palavra polissílaba, que é a palavra que tem mais de 3 sílabas, 4 ou mais de 4 sílabas, tá? Do 4 ao infinito. Veja a palavra matemática, quantas sílabas eu tenho? Mática, 5 sílabas. Então, tem mais de 4, já é polissílaba. A palavra gramática, gramática, 4 sílabas. Esconderijo, 5 sílabas. Geladeira, 4 sílabas. 4, 5, 6, 7, enfim. 4 ou mais de 4 sílabas. Teve mais de 3 sílabas, é polissílaba. Ok? Até aqui tudo certo? Agora sim vocês vão entender por que eu precisei fazer esse resgate com vocês. Porque agora sim a gente vai começar com as regras de acentuação. E vocês vão entender por que eu precisei desse resgate. Vocês vão perceber que as regras, pelo menos as regras principais, elas giram em torno desses grupos de palavras. Palavras oxítonas, palavras paroxítonas, palavras proparoxítonas, palavras monossílabas, por isso que eu coloquei essa segunda classificação para vocês. E a gente começa agora com a regra de acentuação das palavras oxítonas. Você já sabe que a palavra oxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a última. Tá? Se a sílaba tônica for a última, ela é oxítona. E se ela for oxítona e for terminada, preste atenção aqui, ó, combinação de fatores. Primeiro, ela tem que ser oxítona. Segundo, ela tem que ter uma dessas terminações. Então, se ela é uma palavra oxítona e ela é terminada em a ou as, tudo que eu disser no singular, o plural também, tá? Terminada em a ou as. Terminada em e ou es. Terminada em o ou os. Terminada em ou ens. Esses 4 primeiros. Ou ainda nesses 3 ditongos abertos. Ei,
eu ou oi, o mesmo acontece no plural. Então, se a palavra é oxítono e tem uma dessas terminações, ela vai ser acentuada. Preste atenção. Não basta ser oxítona, também não basta ter uma dessas terminações. Ela tem que ser oxítona com uma dessas terminações. É a combinação desses dois fatores, senão ela não vai ser uma palavra acentuada. Vamos ver alguns exemplos aqui. Veja, sofá. Eu já sei que sofá é uma palavra oxítona, a sílaba tônica que é a última. Então, um elemento eu já tenho. Segundo elemento, ela termina em A. Sofá, oxítona, terminada em A. Oxítona, terminada em A. O que é que a regra diz? Oxítonas terminadas em A são acentuadas. Então, sofá tem acento. Olha a palavra café. Oxítona, terminada em E. Olha o que a regra diz. Oxítonas terminadas em E são acentuadas. O mesmo serve para o plural, tá? Se fosse aqui sofás, também teria acento. Se fosse cafés, também teria acento. Veja a palavra cipó. Oxítona e terminada em O. A regra diz que oxítonas terminadas em O também são acentuadas. Veja a palavra também. Oxítona terminada em. Olha o que a regra diz. Oxítonas terminadas em são acentuadas. Olha, parabéns. Oxítonas terminadas em ens também são acentuadas. Olha aqui, parabéns. Um exemplo de ditongo aberto. Veja, herói. Oxítona terminada no ditongo aberto, oi. Fique atento, gente, à diferença entre ditongo aberto e ditongo fechado, tá? Essa regra só se aplica quando esses três ditongos têm um som aberto. O E aberto, no caso, é e não E, tá? É aberto, preste atenção aqui, é. Ou então o O aberto. Se fosse o som fechado, tipo E em eu, por exemplo, na palavra Mateus, por exemplo, a palavra Mateus não tem acento, porque apesar de ser tem um ditongo E, eu, tem o S no final, mas apesar de ser o E, é um E fechado, tá? Por conta desse E fechado, não tem acento, tá? Então, esses ditongos, E, EL e O, é só quando eles são abertos. Se forem fechados, não tem acento, tá? Tipo, herói, chapéu. Veja, eu não digo herói, não é um O fechado, é um O aberto. Herói, chapéu, não é chapéu, é chapéu. Som aberto, por isso o acento, ok? Regra de oxítona, se a oxítona for terminada em A, E, O, ou nos plurais, as, es, os, em ou ens, e nesses três ditongos abertos, E, El e O, e o mesmo serve para o plural, então eu tenho uma oxítona acentuada. Beleza? Vamos agora para a regra das palavras paroxítonas. É uma regra tem um pouquinho mais de terminações. Paroxítonas terminadas em R, em X, N, L, I ou Is, an, ão, ans ou ãos, on ou ons, ou uns, os, PS e ditongo. Se ela for paroxítona e tiver uma dessas terminações, ela vai ser acentuada. Por exemplo, repórter. Veja, repórter é uma palavra paroxítona e ela é terminada em R. E a regra diz que paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Veja a palavra tórax. Ela é uma palavra paroxítona terminada em X. Paroxítonas terminadas em X são acentuadas. Veja a palavra hífen. Paroxítona terminada em N. Olha aqui o que a regra diz. Paroxítonas terminadas em N são acentuadas. Veja a palavra amável. Paroxítona terminada em L. Paroxítonas terminadas em L, olha a regra aqui. Elas são acentuadas. Qual é o plural de amável, gente? Amáveis. Aí você percebe aqui que o plural do L é feito com esse is, que também está aqui na regra. Assim como paroxítonas terminadas em I, no singular, como em táxi, paroxítona terminada em I,
Se fossem táxis também, teria acento. Órfão, órfã, órfãos, órfãs, paroxítona terminada em an ou ão, ans ou ãos. Olha aqui outro exemplo com ão. Órgão, paroxítona terminada em ão. Pode ser no plural também, órgãos. Olha aqui, paroxítona terminada em ons, prótons, prótons. Ou então paroxítona terminada em fórum. Paroxítona terminada em us, vírus. Paroxítona terminada em ps, como bíceps, tríceps. Paroxítona terminada em ditongo. Veja a palavra colégio, veja a palavra história. São paroxítonas terminadas em ditongo. Então, se eu tenho uma palavra que é paroxítona, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima, e ela tem uma dessas terminações, então ela é acentuada, tá? Nesse primeiro bloco, vamos para a regra das proparoxítonas, é a mais fácil no que diz respeito à acentuação, porque, pessoal, olha só, se ela é uma palavra proparoxítona, automaticamente ela é acentuada. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas sem exceção. Se ela é proparoxítona, automaticamente ela é acentuada. Por exemplo, árvore. Eu não tenho que ver terminação. É proparoxítona, é acentuada. Lâmpada é proparoxítona, é acentuada. Ônibus é proparoxítona, é acentuada. Matemática é proparoxítona, é acentuada. Ponto. Tá? É a mais fácil dessas três. Se ela é proparoxítona, ela é acentuada sem exceção. Ok? Essas são as três. Barulhinho aqui da cadeira. Essas três são as regras principais. Mas eu tenho outras ainda. Vocês lembram que eu revisei para vocês o que é uma palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona? Mas eu também fiz aquela revisão da classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Por quê, Diego? Porque eu também tenho a regra das palavras monossílabas, dos monossílabos tônicos. Porque diferente do que muita gente acha, monossílabo não é oxítona. Tá? Então, eu tenho uma regra específica dos monossílabos tônicos. Parecida com a das oxítonas, a diferença é que lá nas oxítonas, se eu voltar aqui a tela, a gente tinha esse em e ens, ou seja, oxítonas terminadas em en ou ens são acentuadas. Monossílabos tônicos terminados em en ou ens não são. Com as outras terminações, sim, mas em ens não. Ou seja, monossílabo tônico terminado em a, as, es, o, os. E nos ditongos abertos, e, el e oi, no singular ou no plural, são acentuados conforme os exemplos. Olha, já, só, ma, pés, céu, dói, três, todos são monossílabos tônicos. E tem as terminações que a regra exige aqui para que elas sejam acentuadas. Lembrando, gente, monossílabo é uma palavra de uma sílaba só, logo não se separa. Cuidado, não pode separar monossílabo, tá? E aí uma observação, porque eu falei de monossílabo tônico, mas Diego, o que seria monossílabo átono? Monossílabos átonos, inclusive que não podem ser acentuados, são preposições, por exemplo, em, e os pronomes oblíquos átonos. Lá na próxima aula nós vamos trabalhar a colocação pronominal e a gente vai falar um pouquinho sobre pronomes oblíquos tônicos e pronomes oblíquos átonos. Os pronomes oblíquos átonos não podem ser acentuados porque são monossílabos átonos, além das preposições monossílabas. Preposições que forem monossílabas também são monossílabos átonos e não podem ser acentuados. Eu até coloquei de uma cor diferente aqui. Monossílabos tônicos não devem ser acentuados, se liguem aí, tá? Outra regra de acentuação, hiatos tônicos. Quando eu tenho um hiato, Diego, o que é um hiato? Outra coisa para a gente lembrar, né? Quando eu tenho duas vogais que estão juntas, porém em sílabas separadas. Isso é um hiato.
E aí, quando nesse hiato eu tenho um I tônico que fica sozinho, ou um U tônico que fica sozinho na sílaba, esse I ou esse U recebe acento. Por exemplo, país. Assim, quando eu falo sozinho, pode ser seguido de S, como eu coloquei aqui em cima, tá? Dá uma olhadinha na palavra país. Como é que eu separo país? Não é país, não, tá? É país, nação. País, eu separo assim. Veja que entre o A e o I rola um hiato, beleza? E nesse hiato, um dos elementos do hiato é a sílaba tônica. O I é tônico, tá? Então, quando eu tenho um hiato e nesse hiato eu tenho um I tônico ou um U tônico, esse I ou esse U vai ser acentuado. Isso aqui já é uma regra especial, tá? Não tem nada a ver com as 4 primeiras regras que eu mostrei para vocês agora. Por isso, por exemplo, que saúde é acentuado. Como é que eu separo saúde? Sa-u-d. Veja que eu tive um hiato. O A e o U formam um hiato. E nesse hiato, um dos elementos do hiato é a sílaba tônica, que é justamente um U. Se fosse um I, também seria acentuado, como aconteceu em país. Tá? Então, por que saúde é acentuado? Porque saúde ocorre um hiato tônico em U. Se você for tentar pela regra principal, você não vai entender por quê. Porque se for pela regra principal, eu vou perceber que saúde é uma palavra paroxítona terminada em E, e eu vou lembrar que paroxítonas terminadas em E não são acentuadas. Então, por que saúde é acentuada? Porque ocorre um hiato tônico em U. Assim como o baú. Como é que eu separo o baú? Ba-u. Veja, ocorre um hiato, o A e o U, o A e o U formam um hiato. Nesse hiato rolou a sílaba tônica justamente no U, por isso o baú tem acento, tá? O mesmo acontece com saída, saída, rola um hiato tônico em I, por isso o acento. Só tem aqui uma exceçãozinha nessa regra. Quando esse hiato, mesmo sendo sílaba tônica, mas ele vier seguido de NH, precedido de vogal idêntica, ou antecedido de ditongo, então não tem acento. Por exemplo, rainha. Como é que eu separo rainha? Deixa eu mudar a cor da canetinha aqui para fazer a diferença aqui para vocês. Olha, como é que eu separo rainha? Ra, in, nha. Veja que o I ficou sozinho, tá? E é a sílaba tônica. Então, a princípio, seria acentuado. Porém, depois do I tônico, vem o NH. E se ele for seguido de NH, não rola acento. Não rola acento também se eu tiver um hiato com vogais idênticas. Vo, o. Eu separo, olha, vo, o. É um hiato. Mas nesse caso, primeiro que não é em I ou um U, e segundo, eu tenho duas vogais idênticas. Isso aqui já se separa, já teve acento antes da reforma de 2009, mas agora não tem mais, tá? E ainda, se o hiato for precedido... Aliás, eu marquei errado. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Só um minutinho. Aqui, ó. Pera aí, gente. Olha. Eu separo assim, ó. Fei, u, ra. Veja que o U ficou sozinho. E é a sílaba tônica. Porém, antes desse hiato formado entre o I e o U, eu tenho um ditongo. O E e o I formam um ditongo. Então, eu tenho um hiato tônico em U, o que seria aqui um pré-requisito para ter acento, só que ele é antecedido de ditongo. E aí é justamente uma exceção, por isso não tem acento, ok? E aí, para a gente terminar, eu tenho o chamado acento diferencial. Gente, antes da reforma de 2009, eu tinha muitos outros acentos diferenciais. E aí, com a unificação da língua portuguesa, dos vários países que falam português,
se convencionou pensar que muitos acentos diferenciais a gente consegue, pelo contexto, identificar a diferença, tá? Então, muitos caíram, mas alguns permaneceram. Os que caíram eram sempre em palavras paroxítonas, não houve mudança em palavras monossílabas, por exemplo. Então, o primeiro acento diferencial que a gente vai perceber aqui, aliás, nem era esse primeiro, eu queria falar do por preposição e por verbo. Não perderam, o por verbo não perdeu o acento diferencial, justamente por ser uma palavra monossílaba, né? E o que houve de mudança foi em palavras paroxítonas. Mas eu vou para o topo agora. Eu vou começar aqui com 2 verbos que preste atenção nisso, que isso tem aparecido como probleminha, a questão de acento diferencial, justamente para diferenciar singular e plural. Você termina sendo penalizado como uma regra de concordância, tá? Mas esse acento aqui é por uma questão de concordância, então preste atenção. Acentuação e concordância ao mesmo tempo. Olha só. O verbo ter, na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo, é ele tem. O mesmo verbo no plural, eles têm. Só muda o acento. Singular sem acento, plural com acento circunflexo. Cuidado para não perder essa... trocarem isso, esquecerem. Colocou um sujeito plural e o verbo tem sem o acento, conta como desvio, tá? A mesma coisa o verbo vir. Ele vem na terceira pessoa do singular e o mesmo verbo vir na terceira pessoa do plural. Veja que no singular não tem acento, no plural tem acento. Temos ainda, como eu já mostrei para vocês, o por preposição não tem acento, agora o por forma verbal tem acento, como acontece aqui no exemplo, por ovos, é o que a galinha faz. Então veja que eu tenho aqui o verbo por e não a preposição por, como acontece aqui, eu irei por último. E para terminar, eu trago para vocês o verbo poder, que aparece no presente e no pretérito, no passado, e para diferenciar, a gente coloca o acento quando ele está no pretérito. Olha a diferença, ele não pode ou ele não pôde. Veja que nesse caso, nem pelo contexto eu ia conseguir identificar a diferença, uma vez que o único item que diferencia o tempo verbal é o próprio verbo, é a conjugação do verbo. Então, nesse caso, eu preciso preservar o acento diferencial. Só nesses casos é que o acento diferencial continua. Em todos os outros, se você pegar uma gramática antiga, pode ser que você ainda encontre algum outro acento. Cuidado, essas regras já caíram. Se você insistir nelas, comete um desvio. Ok? Fechamos por aqui. Revisem, retomem, tomem nota. E assim que fizerem o próximo rascunho, confiram, né? Votem com essas regras que vocês aí certamente estão anotando. Façam a conferência, aquelas palavras que vocês estão na dúvida. Vê se, dá uma olhadinha, aplica a regra. Tem acento porque tem ou não tem. Eu usava, estava errado. Revisem, tomem cuidado. Cada desvio diminui a nossa nota na competência 1. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.